Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre gráficos, como montar gráficos, como analisar gráficos de funções do primeiro grau, né? Específicas das funções do primeiro grau, nós não vamos falar de funções do segundo grau, só função afim, para dar sequência já na aulinha que a gente estava vendo a respeito de função do primeiro grau. Tá certo? Então se não assistiu aquele vídeo, assiste, pausa, vai lá, assiste rapidinho, para poder entender, senão não vai conseguir compreender exatamente as coisas que nós vamos falar aqui no vídeo. Tá certo? Então, gráficos, montar gráficos. Como que a gente pode montar gráficos? É bastante simples, não tem muita dificuldade. Uma das principais coisas que tem que saber, então, é saber identificar quem é X e quem é Y. Como assim Y? Se está escrito f de x, professor. Ué, o EY, na última aula a gente falou, ele é exatamente o valor de f de x, só que é uma letrinha que a gente colocou para representar o f de x, para não precisar falar exatamente, né? Função de x é o valor de y, então y é só uma representação, a gente chama de eixo x e eixo y, mas a gente sabe que é exatamente a mesma coisa o f de x, se a gente falasse, né, x e f de x, mas mais fácil fica x e y. Então, eixo x, eixo y fica mais fácil para a gente falar. Mas continuando, então, como que a gente monta o gráfico a partir disso? Se tu sabe quem é x e f de x, a gente sabe que a coordenada é sempre dada por x e f de x, ou seja, a função de x é a resposta, que daí nos conteúdos um pouquinho mais complicados, chamado domínio, imagem, o f de x seria, então, a tal da imagem, né, enquanto nós tivermos o x como o domínio. Então, é um conteúdo assim um pouquinho mais para frente, né? Não vamos trabalhar agora, é um pouquinho mais complicado, mas por enquanto tu vai tendo essa noção. E daí, ao invés de escrever f de x, normalmente a gente escreve o quê? O y. Então, a ordem é sempre o x primeiro, o y depois. Então, esse é o formato de coordenada, e tu tem que saber esse formato. Porque se é primeiro o x e depois o y, isso importa muito na hora de colocar os pontos. Ok? Então, uma coordenada é o local onde eu vou colocar algum ponto que vai ser dado ou vai ser formado através dos cálculos que nós vamos fazer aqui. Então, como que a gente pode fazer o cálculo? A gente vai escolher, literalmente escolher valores de x e f de x. Às vezes as questões vão te passar, eu quero que tu calcule o f de 2. Eu quero que tu calcule o f de 3. Quando ele está te dizendo isso, é para tu escolher o valor de 2 e o valor de 3. Ele está te obrigando a escolher esses valores. Mas, quando a questão não passar, tu pode escolher quaisquer valores, tá? Sem problema algum. Então, tu pode escolher 0, 1 e 2, os mais clássicos e positivos, bem bonitinhos, para poder fazer o cálculo de forma fácil e tranquila. Ou então, tu pode escolher valores, quem sabe um pouquinho mais complicados, que seriam negativos, né? 0, menos 1, menos 2. Ou então 0, menos 1 e 1. Então, trabalhar assim. Só que o que eu te recomendo? Sempre colocar eles em ordem. Como assim colocar eles em ordem? Se tu for escrever assim, coloca primeiro o menor, depois o segundo maior e o maior deles. Lembrando, né, que número negativo, quanto maior o número do número negativo, né, o algarismo, menor ele é. Então tem que cuidar. Então menos 2 é menor que menos 1, por exemplo. Então, se é para colocar nesse formato, eu recomendo que faça assim. Por quê? Aí vai vir o porquê que eu vou explicar logo depois que a gente fizer essa continha. Então, menos 1, 0 e 1, por exemplo, tu escolhe esses valores, digamos, que tu tem aqui, então, menos 1, daí tu coloca aqui, ele negativo, sempre, substituição sempre, gente, coloca entre parênteses se for negativo, para tu não errar, porque regra de sinal, sabe como é, eu sei que vocês têm dificuldade sempre com regra de sinal, se tem dificuldade, o ideal é facilita a tua vida, porque facilitando a tua vida colocando os parênteses, tu vai deixar com que fique mais tranquilo para não errar na hora de fazer regra de sinal e saber quem que faz primeiro, prioridade, várias e várias coisas. Então é importante colocar parênteses. Mas vamos começar com um exemplo só com números positivos, só para ficar tranquilo para vocês. Então vamos começar com 0. E no outro vídeo ainda falei, né, que o valor de 0 é sempre o valor de C,
né? Então, para quem já sabe que isso aqui vai dar menos 3. Já assistiu outro vídeo, por isso que eu recomendo que assista outro vídeo. E a gente substitui aqui, então. Como x está sendo multiplicado por 1, 1 vezes qualquer coisa é sempre ela mesma. Então, não faz diferença colocar o número 1 ali. Então, eu só preciso colocar o 0, o 1. Por que esse 1 está saindo feinho? Eu queria que saísse mais bonitinho, que nem aquele lá. E o 2. Então, tenho esses valores. Então, 0 e menos 3 vai ficar aqui, ó, menos 3. 1 e menos 3, bom, agora eu já tenho que pensar um pouquinho mais. 1, ele é positivo, porque eu sei que é positivo esse 1 que eu estou escolhendo. Então, se é um positivo, tenho 1 e devo 3. Se eu devo 3, quer dizer, então, que se eu tenho 1, eu pago, mas ainda estou devendo 2. Tá certo? Então, eu tenho aqui menos 3, menos 2, e 2 menos 3 vai dar menos 1. Veja que aconteceu aqui do menos 3, menos 2, menos 1, a gente está aumentando o valor, ó, veja, a gente colocou em ordem crescente, como eu falei para vocês colocarem em ordem crescente, e aqui também cresceu o seu valor. Por que cresceu? Aí vai entrar esse cara. Lembra que eu falei no outro vídeo a respeito do coeficiente angular? Então, o coeficiente angular, ele me dá o ângulo. Então, o ângulo é sempre o padrão que vai ter que acontecer. E esse padrão é 1. Isso quer dizer que em todos eles, ele vai ter que sempre aumentar de 1 em 1. Se fosse um 2 aqui, teria que aumentar de quanto em quanto? De 2 em 2. Se fosse o número 3 aqui, de quantos teria que aumentar? De 3 em 3 e assim por diante. Então, se eu tenho o coeficiente angular, ele é para me dizer qual que vai ser o padrão. Ah, mas professor, eu não entendi. Como assim está aumentando 1 se está negativo? É só pensar. Se eu tô devendo 3, pago 1, tô devendo 2. Pago 1, tô devendo 1. E assim por diante. Ou seja, sempre que eu for aumentando 1, veja que vai diminuir a minha dívida. Tá certo? Então, sim, está aumentando 1. E esse é o motivo principal de colocar em ordem. Colocar na ordem vai fazer com que eu tenha esse padrão. Então, até poderia adivinhar, a partir de agora, o próximo número. Se eu colocasse aqui o número 3 para x, qual que seria o próximo? O próximo depois de menos 1 seria mais 1 aqui, né? 1 mais 1 vai dar 0. E o próximo depois disso, se fosse o 4, seria 1 e assim por diante. Então, tu consegue perceber o padrão que vai acontecendo. Em matemática é isso, né? Estudo principalmente de padrões, que a gente consegue ver na natureza, ou cálculos, etc. Então, só falta o quê? A gente colocar os pontos. Para isso, eu preciso estabelecer as coordenadas. Então, a primeira coordenada é o valor de x e depois o valor de y. Então, 0 e menos 3. O segundo aqui que a gente achou foi o 1, que a gente deu o valor de 1 para x. E qual que era o valor para y que deu? Menos 2. E daí, depois, nós temos um terceiro, que nós colocamos o 2 e achamos o menos 1. Tá? Então, fechou esses 3 pontos, 3 coordenadas. A gente pode chamar, então, de ponto A, ponto B e ponto C para poder identificar isso no nosso gráfico. Tá certo? Então, vou colocar ali os pontos, só que para isso, tu tem que saber a ordem. Primeiro o x, depois o y, porque senão vai errar. Então, tu parte do centro. Tá aqui o centro, tá? O centro é sempre a origem. E vai contar 0 para x. Opa, não. Vai para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Porque eu sei que o eixo x é o da horizontal. Portanto, vai para que lado? Se é 0, não vai para lugar nenhum. Fica paradinho. Mas menos 3 para y, que é esse valor daqui. Menos 3 para y, opa, o y é o da vertical. Menos 3 vai ser para cima ou para baixo? Para baixo. Então, 0 menos 3 quer dizer que vai ter aqui um ponto que a gente vai chamar de ponto A. Ok? Segunda coisa, eu tenho 1 e menos 2. 1 para x parte do 0. O 0 está aqui, vou fazer bem grande. O 0 está aqui, conta 1 para x, então vai 1 para a direita, porque está aqui, ó, o 1. Então, seria aqui. Só que eu tenho que ir menos 2, eu tenho que ir para baixo 2, então negativo 2. Então, daqui eu conto 1, 2 e junta entre aqui o valor de 1 positivo com o valor de menos 2.
esse é o ponto que a gente vai chamar de B. E o C seria o 2 e menos 1. Bom, 2 e menos 1, 2 eu começo no 0, 2 vai ser para que lado? Para a direita, então ando para cá, agora eu estou aqui. E menos 1, vou ter que descer 1, então desce 1, vai chegar até aqui. Então, menos 1 e 2 vai estar exatamente, né, o 2 para x, menos 1 para y, vai ser aqui. Então, eu tenho um ponto C. Se nós traçarmos uma reta entre o primeiro e o último, vamos perceber que o do meio está exatamente passando por cima da reta, e nós conseguiríamos perceber isso e fazer, né, uma reta infinita, assim, só para a gente poder demonstrar. Vou fazer um pouquinho para baixo aqui. Uma reta infinita. Porque sabemos que as retas nos gráficos, as funções, elas são justamente infinitas e a gente consegue perceber isso. Ou seja, qualquer valor que tu escolhesse apareceria no gráfico. Claro, eu escolhi valores pequenos para a gente poder colocar no gráfico, porque o gráfico era até valores de 4, ali não eram coisas muito grandes. Então, trabalhando valores, eu poderia ter escolhido aqui valor de 10, mas não estaria no meu gráfico, daí seria um gráfico um pouquinho maior, tu teria que fazer, mas seria tranquilo de calcular, né? Seria 10 menos 3, um valor de 7, e tu poderia continuar fazendo o cálculo, né? Teria a coordenada 10 e 7, e daí tu teria um ponto D, e assim por diante, e tu poderia ver que todos os pontos eles têm que estar sobre essa reta, exatamente sobre essa reta. Tá certo? Então, assim que monta gráficos, ok? Então, esse é o básico, vai treinando, vai fazendo contas com outras funções para poder montar. Em outros casos, vou demonstrar para vocês como fazer com cálculos mais difíceis, mas hoje é só para aprender a montar gráfico, o básico. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês era sobre analisar gráficos. E aí entra uma coisa muito importante. Porque analisar gráfico não é assim tão fácil, precisa de um pouquinho de observação dos elementos importantes, e principalmente do vídeo anterior, né, que eu passei para vocês, que são o coeficiente angular e o coeficiente linear, o valor de B e o valor de C. Por quê? Porque nesse caso eu só tenho o gráfico. E como é que a gente analisa? A primeira coisa que a gente pode analisar é o coeficiente angular, se a nossa reta ela é crescente ou decrescente. Então, no outro vídeo eu falei se era decrescente ou crescente. E nós teríamos isso a partir do coeficiente angular. Se decresce, quer dizer que o nosso B ele é negativo. Tá? Então, se cresce, ele é positivo. Então, cresce é um ganho positivo. Se decresce, é algo que diminui, então, negativo. Então, se está decrescendo, como é que eu posso ver que está decrescendo? Tu pega do ponto que está vindo da esquerda e está indo para a direita, porque a nossa base é o x, como a gente lê, né, da esquerda para a direita. Então, a gente vê do ponto da esquerda mais para a esquerda para o ponto mais da direita, ele está subindo ou descendo? Está descendo, então está decrescendo. Então, a primeira coisa que eu posso observar é que eu tenho um valor de menos b. Outra coisa que eu posso observar são os pontos em que estão cortando o eixo x. Veja que aqui nós temos ele cortando o eixo x, exatamente no valor de menos 1. E nós temos ele cortando o eixo y, também exatamente no valor de menos 1. Tá, mas como é que são essas coordenadas? Bom, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Se primeiro sempre vem o x, depois vem o y, eu tenho que pensar. Se esse ponto, vamos primeiro para o que está cortando o eixo x, eu não andei para a esquerda e cheguei no menos 1, se eu andei para a esquerda, eu andei na horizontal, eu andei para x, então menos 1. Mas se está sobre a reta, quer dizer que eu fui para cima ou para baixo? Não. Então, o meu valor de y ele vai ser de valor 0. Então, eu encontro aqui um primeiro ponto, menos 1 e 0. Um segundo ponto que nós poderíamos avaliar seria o valor que corta o eixo y. E o valor que corta o eixo y, veja, eu fui para a direita ou para a esquerda? Não. Então, se não vai nem para a direita nem para a esquerda, o valor de x é 0. Agora, eu fui para cima ou para baixo? Fui. Então, esse valor aqui é o valor de menos 1.
Então eu tenho duas coordenadas. E essa segunda é primordial, assim, importantíssima para tu poder identificar. Porque onde corta o eixo Y, que é o nosso eixo f de x, é exatamente o valor de quem que a gente ia falar no outro vídeo? O valor de c. Então, o valor de menos 1 é exatamente o valor de c. Então, para tu montar, por exemplo, qual que é a fórmula que deu origem a isso, a primeira coisa a gente já sabe. Então, f de x, vamos colocar assim, vai ser igual a um b negativo, eu já sei que vai ser um b negativo, x, e vai ser o valor de c. O c é quanto? O c é menos 1. Então, eu já posso colocar aqui como menos 1. E como é que eu posso, então, descobrir o valor de b? A gente pode conseguir o valor de b através da outra coordenada que a gente achou, menos 1 e 0. Por quê? Se eu estou dando menos 1 para x e está dando 0 para y, se eu substituir aqui no lugar de x e no lugar de y, eu vou poder descobrir quanto que é o valor de b, porque é só fazer o processo de isolar, nada mais. Então, eu vou trocar. No lugar do x, eu vou colocar o valor de menos 1. E no lugar de y, eu vou colocar o valor de 0. Ok? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar que aqui o sinal seria de menos, tá? Vamos colocar ele como valor de mais, tá? Então, deixa eu, na verdade, apagar aqui, para a gente não confundir. Por quê? Porque a gente vai fazer a fórmula como se fosse no formato normal, tá? Esse formato daqui. E que a gente não analisa o b com sinal. A gente sabe que o b é negativo, tá? Então, a gente já sabe que o b é negativo, mas a gente ainda não sabe qual que é o valor dele. Então, analisa ele sem sinal, porque ele já vai nos dar o sinal no valor de b. Então, a gente coloca nesse formato, então, f de x igual a b de x menos 1. A única coisa que a gente tem que colocar aqui é o valor de b. Então, coloca aqui, vou colocar até de rosa para a gente separar o que a gente substituiu do que a gente tem. Então, vai ficar aqui b menos 1. Ok? Fez isso, é só processo de isolar, que nem isola x, vai isolar o b. Então, primeiro processo, tu tem multiplicação e tu tem menos. O que tu faz primeiro? Tira o que é menos importante, que seria o menos 1. Por que tirar o menos 1 daqui? Porque ao tirar ele, a gente pensa, eu não teria que fazer essa conta, b vezes o menos 1, b vezes menos 1, depois eu faria menos 1. Para isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer que eu tenho que começar pelo processo final. Lembra? Sempre tem que começar pelo fim para poder fazer a descoberta de algo que estava lá no início. Então, faço o processo contrário. Então, eu tenho aqui o menos 1. Como que a gente tira ele daqui? Faz o processo, vamos colocar até de outra cor. Faz o processo que faça com que esse 1 vire 0. Se eu fizer mais 1, esse 1 com 1 vai dar 0. Só que eu tenho que fazer mais 1 lá do outro lado também. Então, eu vou somar 1 também com esse 0 aqui. Então, soma ali, mais 1. E daí vamos ficar com, vou até copiar aqui, igual a b vezes o menos 1, ok? E 1 mais 0 lá do outro lado vai ficar 1. Então, a gente fica com esse cálculo. Vamos terminar ele separando esse b aqui, né, do menos 1. Se o b está multiplicando o menos 1, para poder tirar ele daqui e deixar ele sozinho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir pelo próprio menos 1, tem que dividir por ele mesmo. E lá do outro lado eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que dividir por menos 1. Porque tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer exatamente igual do outro. Então, se eu divido por menos 1, menos com mais, porque a gente sabe que aqui era mais, vai dar menos. Então, vai dar menos, 1 dividido por 1 é 1. E eu sei que deixei agora o b sozinho, porque 1 dividido por 1 é 1. Então, isso aqui vai sobrar só quem? O b. Portanto, o b vale menos 1. Não era negativo o nosso valor de b, lembra? E daí, tu pode substituir agora e montar. Bom, agora que eu já sei quanto que vale b, b vale menos 1, a gente substitui aqui e, feito carreto, a gente já sabe qual que é os dois valores, que era o valor de b para poder descobrir e o valor de c.
Portanto, o formato bonitinho, lembrando que esse 1 ele não é necessário a gente escrever, a gente só precisaria do menos, porque o 1 está em todas as coisas. Então, a gente poderia simplesmente escrever isso aqui simplificado como f de x igual a menos x menos 1. Então, essa é a função que dá origem a essa reta aqui que formou esse gráfico. Então, eu consigo fazer isso e observar se eu quisesse fazer até mesmo uma prova real, por exemplo, pegando algum outro ponto. Vamos pegar aqui um ponto aleatório. Poderia pegar esse ponto daqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto menos 2 e 1. Por quê? Eles se juntam, né, aqui nesse valor de menos 2 e 1. E teria que dar exatamente esse valor. Se não der, quer dizer que a gente fez errado. Vamos testar para ver se deu certo? Então, seria menos 2 tem que dar 1. Por quê? Porque é sempre x primeiro e o f de x depois, que é o nosso valor de y. Então, substituindo aqui, ficaria assim. Vamos copiar tudo que não é. Tá? É como se a gente estivesse fazendo, então, o f de menos 2. Vou até colocar aqui, ó, em verde, f de menos 2. Então, substitui aqui, coloco o menos, o x vai valer menos 2 sempre que for negativo, aquele meu conselho. Escreve entre parênteses, para não errar, né? E daí, tu copia o menos 1. Copiou todos eles? Agora é só fazer aquela continha tranquila. Não é muito difícil, né? Fazer essa continha. Então, aqui eu tenho menos 2. Aqui, tá? Menos 2. O valor. O que a gente vai fazer? Menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais 2, menos 1. Se eu tenho mais 2 menos 1, a conta é bastante simples. Quer dizer que se eu tenho 2, devo 1, então quer dizer que eu fico sobrando 1. Então, deu mais 1? Sim, exatamente o mais 1 que nós tínhamos lá. Então, para o valor de menos 2, a gente encontrou justamente o valor de 1. E é isso que a gente pode fazer para provar, e poderíamos fazer com vários pontos que a gente consegue ver sobre o gráfico aqui, para poder analisar o gráfico e chegar, então, à conclusão de qual que é a função que deu origem a isso. Tudo a partir disso. Tá, mas professor, e se eu não soubesse onde são esses dois pontos? Daí nós teríamos um processo que nós tivéssemos, quem sabe, qualquer ponto aleatório. A gente teria esse ponto aqui, por exemplo, e esse ponto aqui. Digamos que eu te desse duas coordenadas. Essa coordenada aqui é menos 3 e 2, por exemplo. Então, digamos que eu te desse menos 3 e 2. E tu tivesse uma segunda coordenada aqui, que fosse, então, o valor de 1 e menos 2. Então, o valor de 1 e menos 2, como é que vai ficar se eu pegar essas duas? Bom, isso aqui é o valor de x, isso aqui é o valor de y. Portanto, se a gente aplicar, de novo, a mesma coisa para o processo do f de x igual a bx mais c, o que nós vamos encontrar vai ser um sistema. Mas como nós ainda não estamos vendo sistemas, eu vou deixar para uma próxima aula para a gente poder explicar isso aí com mais detalhe, assim que a gente passar por sistemas, e daí eu explico para vocês, tá? Esses sistemas de equações que vão encontrar os pontos exatamente no formato corretinho, bonitinho, e a gente daí trabalha justamente o ponto de encontro que vai encontrar o B e o C através de dois pontos. Quando eu não sei esse ponto aqui, esse ponto aqui ou esse ponto aqui, que são onde cortam o eixo X e o Y. Se eu sei, é assim, tranquilo, fácil. Mas se eu não sei, a gente então trabalha com sistemas, mas daí eu vou deixar para uma próxima aula, beleza? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário, que ajuda bastante também a gente aí, tá certo? Um grande abraço, falou, é nóis, fui!